Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CultCast, o podcast que fala sobre a cultura brasileira de uma forma que você nunca viu. Eu sou a Paula. Oi, gente! Eu sou Yasmin Fernandes e hoje eu vou estar juntinho com a Paula para o nosso primeiro episódio do CultCast. Isso mesmo! E para o primeiro episódio a gente trouxe uma coisa muito especial para vocês, que é claro que a gente não poderia deixar de trazer, que é o quê, galera? A gente vai enaltecer a nossa cultura, isso mesmo, a cultura brasileira. E nada melhor do que enaltecer, né? Pensando nisso, a gente pensou num tema muito incrível. O tema do programa de hoje será sobre folclore brasileiro. Bem, gente, dando uma leve aqui introdução, o folclore brasileiro é o conjunto de crenças, tradições, lendas, mitos e manifestações culturais passadas de geração para geração. O folclore engloba uma variedade de personagens e histórias, como o Saci Pererê, a Iara, o Curupira, o Boitatá e muitos outros. Além das lendas, inclui festas populares, né, como o Carnaval, o Bumba Meu Boi e as festas juninas, assim como tradições culinárias e artísticas. O folclore, ele desempenha um papel importante na identidade cultural do Brasil, no meu ponto de vista, influenciando a literatura, o cinema, a música e as artes e contribui para preservar a memória e a cultura do país. Isso eu acho de extrema importância. Isso mesmo, Paula. E é muito interessante a gente, né, ver o nosso passado, quando a gente era criança, e lembrar das histórias que, inclusive, são os personagens que você citou. Até hoje eu tenho medo da Cuca, o Corupira. São personagens que fazem parte não só da cultura brasileira, como da nossa história também, né, da nossa infância. E falando disso, a gente também é legal a gente entender o surgimento do folclore, porque é um assunto muito interessante, porque é um processo muito complexo, né, foi um processo muito complexo e contínuo que se estende ao longo dos séculos da história. É uma diversidade cultural do país e incorpora muitas culturas, como a cultura indígena, africana e também a cultura europeia. O folclore também está fortemente ligado à educação informal, aos ensinamentos passados de geração para geração. As novas gerações, nascidas e criadas na cidade, infelizmente elas não têm tanto contato, né, com as tradições rurais no meio urbano, um cenário completamente diferente, no qual os conceitos folclóricos não se aplicam ao cotidiano, tendo assim o meio urbano pautado na racionalidade científica. Eu percebo muito isso, Paula, porque eu nasci em São Paulo, mas eu fui muito pro interior, então assim, no interior a gente tinha muito mais esse contato com os conceitos folclóricos do que aqui na cidade, né, aqui na zona urbana. Gente, aproveitando que a gente tá falando assim do passado, né, sobre esse mundo fantástico de lendas, a editora Wish tem uma super recomendação pra você. Isso mesmo, pra quem não conhece, a editora é famosa por ter livros antigos, nacionais, sobre a nossa cultura brasileira, como livros sobre a mula sem cabeça e outras lendas. Então vai lá conferir no site oficial da editora, www.editorawish.com.br. Então, exatamente por isso, hoje o nosso foco será nas principais lendas brasileiras. E recentemente a gente viu aí uma produção audiovisual, que é a Cidade Invisível, e que exalta esse âmbito cultural e traz de uma forma muito mais madura e complexa as principais lendas do nosso folclore. Sim, isso mesmo, Yasmin. Eu, particularmente, quando era criança, nutria um medo surreal pela Cuca. E aí, né, acredito eu que tinha tanto medo assim da Cuca, justamente porque eu não sabia que forma a Cuca tinha. Porque pra mim, a Cuca, às vezes, ela aparentava ser aquela Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Mas outras vezes eu simplesmente não sabia qual era a forma da Cuca, como que ela poderia aparecer para mim. Eu acho que eu cheguei a ouvir uma historinha na escola na época sobre a Cuca ser nosso maior medo, etc. Enfim, na época eu não compreendia muito. Mas hoje em dia eu acho que eu tinha mais medo porque eu não sabia a forma que ela tinha. E nem sempre, eu sabia que nem sempre, pra mim, ela tinha aquela forma da Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí, né, assisti Cidade Invisível, uma série que eu não tenho palavras pra descrever o quão maravilhosa é, o quão bem feito, o quão bem estruturada ela foi, né? Eu assisti e tem aquela Cuca linda, né? A Alessandra Negrini fazendo aquela Cuca que, gente, olha, aquilo ali não é Cuca, desculpa. Mas assim, a Alessandra atuou super bem, é um papel maravilhoso, tipo assim, eu não mudaria nada naquela série. Mas acho que justamente por eu achar que a Cuca é mais assustadora, eu não acho que ela seria daquela forma. Pra mim, a Cuca ainda é muito mais assustadora do que é mostrado na série, assim. Mas, nossa,
Eu queria ter pensado que a Cuca era como a Alessandra Negrini, juro. Nossa, Paula, assim, pra mim, Cidade Invisível é uma das melhores séries que estão gravando atualmente, brasileiras, né? É uma série super importante, que mostra a nossa cultura de uma forma diferente. E sobre essa questão da Cuca, é uma coisa muito doida pra mim, porque eu nunca tinha visto, né, assim, pensando assim no meu passado, a Cuca de uma maneira ruim. Eu sempre gostei da musiquinha até, então eu nunca associei ela como uma vilã. E ver ela em Cidade Invisível, pra mim, foi uma coisa muito massa, porque eu gosto de vilões, né, particularmente. E ver que essa dualidade dela de, sabe, a gente achar que ela é uma personagem, uma vilã no começo, mas depois a gente perceber que ela tem um passado. E eu gostei muito disso na série, aliás. Que todos os personagens teve um passado, né? Teve uma história por trás. E aí você pode entender um pouco mais. Eu gosto dessa dualidade, como eu digo, de ter um personagem que não é tão bonzinho assim, mas ele tem um passado que justifica isso. Aí você fica assim, torcendo pela felicidade dele. É uma coisa muito legal pra mim. E só pra finalizar aqui, você tem muita razão quando diz que a Alessandra Negrini atuou perfeitamente. Pra mim, ó, minha personagem favorita. E se eu soubesse realmente que a Cuca era assim, gente, não ia ter dormido, né? Ficava todo dia acordada. Brincadeiras à parte. Você já abriu sua conta na C6? Se não, corre lá, hein? É pra você que é menor de idade e ainda não abriu. Aproveite, porque você não pode perder essa chance. A C6 está de portas abertas para você que ainda não é maior de idade, mas busca sua independência. Também tem outra questão que eu acho relevante citar aqui, gente, é que assim, eu tinha uma amiguinha que ela adorava ficar contando história de terror, porque o avô dela contava pra ela, etc e tal. E aí, um dia, quando éramos crianças, essa menina perturbadinha da cabeça falou assim pra mim: Ah, se a mamãe tá na roça e o papai foi trabalhar, quem é que tá cantando pra criança? Cara, eu surtei. Gente, depois desse dia eu tive mais medo ainda, mas enfim, eu era muito criança, eu não sei porque que essa menina perturbadinha já veio com esses questionamentos pra minha cabeça. Mas é isso, né, gente? Hoje em dia, meus medos são boletos e relacionamentos amorosos, né? Não são. Infelizmente, não é mais a Cuca. Nossa, verdade. Infelizmente, agora os problemas são outros. Sim, Yasmin, isso aí. Mas, enfim, voltando a falar um pouco mais sobre o folclore brasileiro, é rico em tradições de festas populares, né? Muitas das quais são celebradas em todo o país. Vamos citar aqui no podcast hoje as duas mais conhecidas, sendo a primeira o nosso próprio Carnaval, né? Que é uma das festas mais famosas do Brasil e é conhecido por seus desfiles de escolas de samba, blocos de rua e festas extravagantes. Há quem diga por aí, hein, Yasmin? Supersticiosos afirmam que é a festa preferida do famoso amante das casadas, né? O famoso boto cor-de-rosa, que à noite se torna irresistível. E embora há pessoas que curtam o carnaval tanto quanto o boto cor-de-rosa, sabemos que o carnaval ocorre durante os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, né? E dizem que é uma oportunidade para as pessoas se divertirem e celebrarem antes de entrarem em um período de maior austeridade e reflexão. Pois a quaresma pede certas restrições. Eu não sei você, mas eu não acho que as pessoas usam a quarta-feira de cinzas para refletir sobre o que aprontaram no carnaval. E você, Yasmin? Nossa, Paula, sim, eu posso até te afirmar, viu? Porque o meu aniversário, ele cai em fevereiro, ou seja, ou ele cai no carnaval ou ele cai numa quarta de cinzas. E eu posso te dizer, ninguém descansa na quarta-feira de cinzas não, viu? Já que a gente tá nesse clima de festa, né? A gente não poderia deixar de falar de uma festa tradicional que é muito conhecida no Brasil, que é a festa junina. Que, gente, é a minha data festiva favorita. E todo mundo sabe que ela é recheada de cultura, desde a culinária até o vestimento. E vou te dizer, hein, Paula, já ouvi falar por aí que uma figura que adora perturbar as pessoas durante o período da festa junina é o próprio Saci Pererê. O folclore brasileiro é um elemento unificador da identidade nacional. Muitas vezes é representado nas artes, na música, na literatura e no cinema, ajudando a criar uma imagem reconhecível do Brasil no cenário global. Não é à toa que muitos gringos pensam que vivemos na floresta, né? E que nossos animais de estimação são araras e macacos. Meu Deus, gente. O folclore serve como fonte de inspiração para artistas, escritores, músicas e cineastas, que frequentemente incorporam elementos folclóricos em suas obras. Isso ajuda a enriquecer a produção cultural do país e, em muitos casos, o folclore brasileiro também desempenha um papel de resistência cultural contra influências externas. Ele fortalece a identidade nacional e
ajuda a proteger as tradições culturais do país. O folclore reflete essa diversidade, abrangendo uma ampla gama de lendas, mitos, tradições e costumes que diferem de região para região. Obrigada a todos por ouvirem nosso CultCast. Semana que vem voltamos com mais um episódio para vocês. E já que o episódio está ficando por aqui, temos uma super recomendação para vocês sobre conteúdos do folclore. Todos conhecem a TV Cultura, não é mesmo? No canal do YouTube deles vocês podem encontrar vários vídeos e conteúdos sobre o tema e muito mais sobre a cultura brasileira. Bora embarcar nesse mundo que é todo nosso por direito. Até semana que vem, galerinha!